Deus os abençoe a todos, amém? Que a graça de Deus possa estar sobre a vida de cada um de nós. Hoje mais por isso estamos iniciando às 7h30, iniciando a segunda parte, né? O culto começa mais cedo. E o estudo de hoje vai ser algo sobre Deus, porém vai ser profundo para quem e regozijante para quem ama a Deus, quem quer conhecer a Deus. Mas talvez vai ser muito chato para quem não liga para essas coisas, quem não medita nas coisas de Deus. E eu espero que Deus possa preencher o seu coração e nós vamos buscar compreender um pouco mais próximo daquilo, da grandeza de Deus, amém? Então nós vamos tentar compreender mais próximo daquilo, não vamos falar sobre unicismo, unitarismo, nada disso. Nós vamos falar sobre o antes de tudo. Eu queria ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3 apenas. Nós vamos ler até o 4 só para... Amém? Podemos? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? E chamou Deus de dia, e por aí vai. Então observe que tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Deus não fez nada mal, Deus não fez nada quebrado, Deus fez tudo bom. O que ele viu era bom. Amém? Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco, nos dá força, nos dá vitória, Pai. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma viagem antes de todas as coisas. Amém? E vai surgir talvez várias indagações. Eu vou tentar utilizar palavras mais simples para os irmãos, tá bom? Uma viagem para antes de todas as coisas. Agora imagine, se para te ajudar é necessário fechar os olhos, então não tem problema, feche seus olhos. Imagine você entrando numa nave espacial, e essa nave espacial ela é capaz de voltar você no tempo. Então você começa voltando no tempo e você começa a se ver quando criança, e depois você começa voltando no tempo de maneira rápida, mas ao mesmo tempo que está voltando no tempo, parece que aquilo está levando para fora do próprio planeta. Então você está vendo prédios, depois você vê grandes animais, e vê a época talvez dos dinossauros. Eu não sei o que a tua imaginação possa estar voltando. E nós estamos voltando, e nessa nave nós continuamos voltando, e nós voltamos agora para o antes de que tudo existisse, o antes do haja. E agora talvez você está tentando contemplar o nada. Nesse exato momento nada existia. Tente imaginar o que era isso, antes de todas as coisas e que não havia nada. Nós estamos para o estado mais primitivo do que a mente consegue vislumbrar. Você está agora trabalhando o nada, o conceito do nada. O que é isto? O que seria de fato o nada? Ainda com o olho fechado, ou se alguém quiser abrir, amém? Mas quem imaginou algo escuro, uma tela preta, levante a mão, só levante a mão. Quem imaginou? Vocês imaginaram isso, né? Esse é o nada para você. Se eu disser que o nada nunca existiu, você acredita? O nada nunca existiu. O que você viu foi Deus. Você viu agora Deus. O que é Deus? É nada? Não. Se você ler 2 Crônicas 6:1, diz que Deus habita nas trevas. A imaginação de Salomão talvez foi exatamente isso, ele imaginando onde Deus está, naquela treva, naquela escuridão. A palavra trevas não é trevas mesmo, é escuridão, traduz-se no hebraico como escuridão, traduz-se como densas nuvens escuras. Então Deus estava naquilo, algo incompreensível. Por quê? Porque Deus é invisível até mesmo na imaginação do homem. Agora eu quero que você entenda, Deus, escute bem, antes de todas as coisas, nada existia. Por que nada existia? Porque Deus era o tudo. Como é que o nada podia existir se sempre existiu Deus? Se sempre Deus houve, se sempre Deus estava, se sempre Deus era, como nada podia existir?
Pastor, mas existia um lugar que era o nada. Não, Deus era o tudo. Qual é a ideia do nada? O nada enquanto conceito absoluto, não existe o nada absoluto. Por quê? Porque Deus é uma ideia de que Ele preenche tudo. Imagina um lugar que Deus não estivesse. Tudo onde Deus não estava, não quer dizer que o nada existe, quer dizer que nem nada sobrou. Então não havia nada onde Deus não estivesse. Deus era o tudo. Então Deus, Ele é a sua própria dimensão. Deus habita nele mesmo. Vocês estão entendendo? Deus habita nele mesmo, porque Ele está numa própria dimensão daquilo que Ele é. A gente chama isso de transcendência. O que isso quer dizer? Que não cabe no teu conceito. Eu duvido quem é que consegue imaginar uma eternidade para frente e não é fácil de se resolver. Resolva. Não é fácil você imaginar alguém que é eterno para frente? É ou não é? Todo mundo sabe. Eu não morro, não fico velho, eu sei o que é uma eternidade para frente, mesmo você não tendo essa eternidade. Mas tenta imaginar uma eternidade para trás. Como? Alguém que veio à existência? Não, ele nunca veio à existência. E como ele existe se nunca veio à existência? Não cabe no conceito. As fórmulas que o homem tem não cabe, porque nós tivemos um início, nós nascemos de uma maneira, nós viemos do início e nossa concepção é temporal, e Deus não cabe dentro desses aspectos. Até aqui tudo bem? Amém. Então, eu quero que você entenda, nessa fase, vislumbrando nessa nave, o nada existia. Então Deus era o tudo. Só que tudo era Deus em si. Vocês estão entendendo? Não era Deus como ele estivesse em um lugar. Tudo era Deus em si. Quando Jesus é gerado, João vai dizer que ele é o Filho unigênito. É o único gerado. Quando ele é gerado, por que o conceito não é de criação? Jesus não é um ser criado. Porque para ser criado tinha que vir do nada. Mas Jesus não foi gerado do nada. Nada tinha que ser externo. Mas o nada não existia enquanto conceito. Tudo tinha que estar dentro dele. O que é uma geração? É alguém que nasce no ventre de alguém, não é isso? E é externado. A ideia de geração de Jesus é que Deus gera um filho dentro de si, porque não estava fora, não existia nada fora. Vocês estão entendendo? Amém. E agora ele terá que ser externado. Agora não entenda como se fosse na barriga de fato. Entenda Deus uma grandeza que a gente chama de transcendente. Não cabe na sua concepção. E aí você vai observar, irmãos, que este espaço escuro que você imaginou era o que Salomão disse: Deus habita nas trevas. Ele não. Agora, o que no Novo Testamento diz é que Deus, Jesus no caso, 1 Timóteo 6,16, habita na luz inacessível. Aquilo que é visto de uma tela escura na tua própria consciência é demonstrado que é a própria luz que ninguém tem acesso, por isso é transcendente. Só existe um que habita na luz inacessível. Vocês estão entendendo? Este é Jesus, aquele que habita ele só na luz inacessível. Agora entenda, quando Jesus então diz assim, o Pai está em mim e eu estou no Pai, ele quer dizer assim, eu sou o único que estou na luz inacessível, estou entronizado no Pai, mas estou aqui na terra. Vocês estão entendendo? Eu estou no Pai, mas o Pai está em mim. Quando ele diz para Nicodemos, o filho do homem que está no céu e que fala contigo, ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui, mas eu nunca saí de lá. Amém? O elo de ligação disso tudo é o Espírito Santo. Não entendo o Espírito Santo como uma terceira pessoa. Agora deixa eu voltar um pouquinho nessa nave espacial e vamos voltar agora ao exato momento em que Deus vai gerar um filho. Quando Deus gera um filho, escute bem, quando Deus vai gerar um seu filho, o Espírito Santo nós sabemos que é a emanação do que Deus é, certo? Imagine assim, para você saber o que é uma emanação, imagine uma água parada, um lago, um açude, um lugar que as águas estão paradas. Você pega uma pedra e deixa cair na água, ela vai sair umas ondas, não vai? Em forma de círculo, várias ondas. Aquelas ondas foram emanadas da pedra sobre a água, certo? Quando Jesus foi gerado, ele já é gerado literalmente criando tudo. Amém. Quando Jesus é gerado, Jesus é expressa a imagem, escute bem, Jesus, o termo verbo ou logos, lá na filosofia, na concepção original que João pega emprestado, quer dizer que Jesus é a expressão da vontade de Deus. Amém. Então Deus estava com vontade de fazer as coisas, criar tudo, que Jesus gera um filho, e este filho é o intermédio, João 1, capítulo 1, versículo 4, é o intermédio pelo qual Deus vai criar todas as coisas. Então, quando Jesus, sendo a expressão da vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? Criar todas as coisas. E quando Jesus diz, haja,
É como se aquela pedra do haja, a ciência chama de Big Bang, né? Uma explosão, não é isso? Aquela pedra que cai na água, que cria aquelas ondas, é o Espírito de Deus emanando do próprio Deus. Então o haja é como que houvesse aquele círculo e onde aquilo fosse abrindo, foi criando tudo. Vocês estão entendendo? Criando tudo. Tudo foi entrando na existência, que a ciência chama de Big Bang. Houve uma explosão em forma de círculo e é provado que está em forma de círculo porque ela expande de forma circular, né? Aquilo é como o haja. Aquele haja, no centro do haja, porque Jesus sempre foi o centro de tudo, aquilo se gera, certo? Se cria tudo. Então Jesus é uma criatura? Não. Por quê? Porque o conceito de criado ainda não existia. Não existia o conceito de tempo, de eternidade. Deus é eterno? Não. Deus não é eterno. Você vai já entender. Não existia o conceito de eternidade, não existia o conceito de tempo, não existia o conceito de nada, não existia o conceito de nada. De nada. Isaías 9,6 vai dizer que ele é o Pai da própria eternidade. Jesus, o Filho que nasceu, o Filho se nos deu, ele é o Pai da própria eternidade. O Pai da eternidade. O conceito da eternidade, quem criou foi Deus, foi Jesus, né? Aquele que foi o intermédio. O conceito do tempo, quem criou foi Jesus. O conceito do nada, quem criou foi Jesus. O conceito do tudo, todos os conceitos, tudo que nós conhecemos, porque isso é o campo da imanência. Então Deus, ele habita numa luz inacessível. Deus habita numa luz inacessível. Ninguém tem acesso. Quando Jesus é externado, por Jesus diz assim, haja, começa a existir um mundo exterior a Deus. Deus, na sua essência, o Pai, ele não está em nada que é criado. Nada. Só que aquela voz que disse, haja, gerou tudo, cria tudo. Eu uso o termo gerou, criou, tá? Criou tudo que existe. E agora o Espírito de Deus começa emanando e sustentando tudo aquilo que foi criado. O mesmo Espírito de Deus que cria é o que sustenta a criação. Até aí, tá tudo bem? Tem alguma dúvida até aqui? Amém. Então, prosseguindo aqui nessa nave imaginária, né? Como eu disse, quando Jesus foi expressado, ele é expressado como a própria vontade de Deus. Deus tinha uma vontade, Jesus expressa exatamente a vontade de Deus, certo? E Deus desenha o plano da redenção antes mesmo do plano da queda, ou antes mesmo da queda. Vocês estão entendendo? Então Deus desenha uma redenção antes mesmo de uma queda, certo? Agora, eu quero que você note, Jesus é o agente ativo da criação. É ele que está ali e o Pai. Eu vou dar um exemplo para você. Quando tocaram na orla do vestido de Jesus, ele disse o quê? Eu senti que de mim saiu virtude. Entenda agora que quando Jesus disse haja, do Pai saiu a virtude, que é o Espírito. Vocês estão entendendo? Então o Pai é o Criador e Jesus é o intermédio da criação. Até aí, tá tudo bem? Então aquele haja, o termo lá é Elohim, não é YHWH, é o Elohim, está apontando para Cristo. Amém? Ele é o que diz o haja, ele é o verbo, é a palavra que se manifesta, é ele que é, como o próprio João diz, né? Talvez na sua Bíblia está assim, tudo foi feito por ele. O texto original está, tudo foi feito por intermédio dele, certo? Intermédio dele. Ele é um instrumento pelo qual Deus cria todas as coisas. Amém? Então, note que, como eu disse, ele é o agente passivo, né? O agente ativo, certo? E Deus, o Pai, é o agente passivo. Saiu virtude dele, não haja, saiu virtude. Assim como de Cristo, ele tocou nele e sugou-se, naquele toque, algo automático de Cristo. Vocês estão entendendo? O haja de Jesus foi como que algo automático. Aí sim, nós temos o Pai, que não era Pai, como o único ser absoluto e autoexistente em si mesmo. Ele não tem princípio e não tem fim. Nós temos o Filho, que procede do Pai por geração, e nós temos o Espírito, que procede do Pai por processão. Vocês estão entendendo? Então o Pai é a fonte, é o quadro de tudo. E aqui nós temos tudo aquilo que as Escrituras apresentam dentro de um quadro tríplice, que não tem nada a ver com trindade. Não existe um negócio de um ser que é coeterno, coigual, não. Se fosse coigual, todos três era pai, ou todos três era filho, ou todos três tinham que ser irmão. Se fosse coeterno, ninguém procedia de ninguém. Se o Pai não procede de ninguém, então automaticamente o Pai tem que ser a fonte de tudo, a qual o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8,6: para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede. Se existe autoridades, até mesmo governo sobre a terra, a procedência dessa autoridade vem do Pai, e o próprio Jesus disse isso, o próprio Paulo diz isso, perdão. Então é por aí o caminho, amém? Louvado seja Deus. Então, até aqui eu creio que nós
tem muita coisa para falar, tá? Muita coisa, são 16 partes e eu acredito que tem muita coisa a gente dizer. Então, aqui, irmãos, o que nós temos que observar? Que no estado primitivo, Deus era tudo, certo? Deus sempre foi tudo, nada existia fora, porque não existiu nada. Do nada cria-se todas as coisas. Então o conceito do nada não haja, tem que haver o nada para criar o tudo. E do nada veio o tudo, que é o tudo que você existe, tudo que existe. Amém? Tudo que existe. Jesus, no entanto, veio do próprio pensamento e desejo de Deus. Ele é a expressão do verbo de Deus. Amém? Agora, quando vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, irmãos, olha, o que Paulo tinha, ninguém vai ter. Se você não se debruçar na palavra e no pedido do Espírito para Deus revelar a palavra mesmo, o que Paulo diz assim, que em resumo, 1 Coríntios 15, a partir do verso 24, você vai ver ele dizendo que o reino foi entregue ao Filho. De quem é o reino? É do Pai, ou seja, um poder, né, na transcendência. Quando Jesus age sobre os anjos, sobre a terra, tudo criado, tudo isso é imanência, ou seja, é conceituável. Eu posso conceituar o que é um anjo, posso dizer que ele é eterno, posso dizer que ele foi criado, posso dizer, tudo é conceituável, certo? Mas o Pai não é. Até aí tudo bem? Agora, quando Paulo fala que todo reinado, poder, todas essas coisas foram estabelecidos e foi entregue ao Filho, importa que ele reine até que o último inimigo seja destruído, que é a morte, ou seja, o plano de Deus sobre o seu Filho é para trazer redenção, amém? Quando isso ocorrer, isso quer dizer que o poder ou o reino vai ser entregue de volta ao Pai, e o Pai nunca se sujeitou ao governo do Filho, mas tudo está sujeito, ou seja, o Pai está na transcendência, o Filho na imanência. Dentro da cultura judaica, e eu falo com propriedade que eu vou dizer, posso citar pelo menos 3 rabinos da fase da idade do segundo templo, muito antes de Jesus. Existia uma doutrina chamada os 2 poderes no céu. O próprio judaísmo, que no século II depois de Cristo, eles mesmos classificaram como herético, porque parecia muito com o cristianismo, então eles cortaram. Mas quem busca nas fontes, você vai ver que existia uma doutrina chamada os 2 poderes no céu, e ele falava que existia um ser soberano que enviava alguém que tinha poder e autoridade do próprio Deus, mas não era o próprio Pai. Vocês estão entendendo? Amém. Esse é Cristo. E ele citou, os rabinos citava Daniel, capítulo 7, citava entre algumas escrituras, como Provérbios 30, como Êxodo, capítulo 23. Ele citava algumas escrituras demonstrando claramente que Jesus era este Deus que governava sobre todos os anjos, governava sobre toda a criatura. Amém? Amém. Sendo assim, nós temos o estabelecimento dessa doutrina que já era ensinada mesmo antes de Jesus vir à Terra. Só foi deixada pelos próprios judeus 2 séculos depois da morte de Cristo. No século 2, 1 século na verdade, porque o século 1 é o século de Cristo. O século 2, por se parecer com o cristianismo e o próprio cristianismo usa a base, eles consideraram como heréticos. Eu esqueci o nome, não sei o que, Sigal, o nome de um judeu que escreveu o maior livro sobre isso, tem 384 páginas. Depois disso tem outros que escreveram, mas não fez um trabalho tão profundo quanto esse, e ele escreveu em 1974, que ele escreveu. A partir daí outros trabalhos existem, mas a partir desse texto. Então, Jesus é uma criatura? Jesus não pode ser uma criatura. Por quê? Porque algo que é criado do nada. E se o conceito do nada existia, ele não podia ser a criatura. Ele é o Criador? Não, porque o Criador é o Pai dele. Então quem Jesus é? Aonde Jesus cabe? Ele não é uma criatura, mas também não é o Criador. O que a Bíblia define? Ele é o intermédio. O intermédio. Ele não cabe numa criatura, ele não cabe no Criador. Vocês estão entendendo? Amém. Se ele não cabe em nenhum destes conceitos, ele é o intermédio pelo qual Deus cria todas as coisas. Amém. Então Jesus é um ser gerado. O único, João diz assim, João é o mesmo que define Jesus como Deus. Ele diz com todas as letras que ele é o único que foi gerado daquela espécie. Você não vai ver nenhuma atuação do próprio Pai, do próprio Deus, fazendo alguma coisa. Deus em si não faz nada. Pode procurar de Gênesis e Apocalipse, Deus nunca fez nada. Deus, na sua essência, nunca fez nada. De maneira ativa, só Jesus que ele gerou.
Fora ele, tudo é Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés viu Deus. Disse ou não disse? Jesus disse que Moisés nunca viu a Deus. Ele disse: ninguém nunca viu o Pai. Nunca viu. A Bíblia diz que Isaías viu Deus sentado do alto e sublime trono. Foi ou não foi? Mas a Bíblia está mostrando, com todas as letras, e o próprio Paulo diz isso, Atos 20, 28, que era o Espírito Santo que estava falando por intermédio do profeta Isaías, porque o Espírito Santo é a ação imanente desse Deus que é transcendente. Amém? Então, você nunca vai ver o Pai na sua forma, porque ele é invisível, ele não cabe. Irmãos, Deus, ele não cabe. Ele tinha braço, ele tinha dedo, ele não cabe nem nisso. Ele está em pé, está sentado, Deus não cabe nisso. Ele está na qual é a direita dele, não cabe nisso. Quando a Bíblia diz que Jesus está à destra, quer dizer que Deus é o poder e Jesus, ele tem autoridade sobre esse poder. Amém? Por exemplo, Estevão, a Bíblia diz assim, que Estevão, os olhos foram abertos ele primeiro, ele não viu 3 pessoas, não viu, porque o Espírito foi o que capacitou Estevão a ver, porque o Espírito Santo é ação imanente, amém? E aí ele viu o céu aberto. Quando ele viu o céu aberto, ele viu uma glória, está escrito lá, ele viu, o verbo ver, uma glória, e ele viu Jesus à destra da glória. Aí no verso depois ele vai dizer que ele viu Jesus à destra de Deus, ou seja, ele chamou aquela glória que ele tinha visto de Deus. Então, o que isso quer dizer? Que Jesus, à destra, significa domínio, poder, autoridade. Então, Jesus tem autoridade, tem domínio. Filipenses capítulo 2, por isso Deus exaltou soberanamente, lhe dando nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Então tudo está sob o domínio, por isso que ele é Senhor. A Bíblia diz assim: ouve casa de Israel, aquele que vós crucificastes. Isso é Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Deus o fez Senhor e Cristo. A primeira mensagem pregada depois que desce o Espírito Santo é que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Amém? E este Senhor é aquele que tem autoridade, é aquele que estabelece todo o quadro, porque Jesus disse em Mateus 28, 18, me dado todo o poder no céu e na terra. Então tudo está sendo estabelecido deste modo. Amém, irmãos? Irmãos, eu estou pulando muita coisa, são 16 páginas, eu vou só pular, porque eu não quero falar do depois, eu quero falar sobre... Vocês têm dúvidas sobre como se deu o ato interno para o externo? Não, né? Ninguém tem dúvida não, né? Eu estou com um assunto sobre do interno para o externo de Deus, eu vou pular. Será que Jesus, Deus, eu estou com um assunto chamado Deus, gerou outro Deus? Vamos lá trabalhar acerca disso. Será que Deus, a gerar um filho, gerou outro Deus? Por exemplo, você já viu um cachorro gerar uma galinha? Um cachorro gera o quê? Cachorro. Um pato gerar um elefante? Um pato gera um pato. Nessa lógica, muitos dizem, então Deus gerou Deus, porque é a lógica necessária, não é isso? Deus gerou um Deus, mas será que Deus gerou Deus? Se Deus gerou Deus, tem 2 deuses. Deus gerou Deus, tem 2 deuses. Segunda coisa a se observar, existem os atributos incomunicáveis de Deus. Atributo incomunicável por exemplo, eternidade é uma coisa, ter vida eterna é outra. Por exemplo, vocês terão vida eterna, mas vocês não serão eternos em si. Vocês estão entendendo? É Deus sustentando a eternidade em vocês. Então por quê? Porque esse atributo é incomunicável. Deus sustenta em você, mas você não é de si. Vocês estão entendendo? Deus, ele é soberano. Ele pode te dar o poder e a autoridade que for, mas você não é soberano. Porque a soberania vem dele. Você pode ser maior que tudo, mas nunca vai ser maior que ele. Vocês estão entendendo? Porque é atributo incomunicável. Então, se Deus gera um filho, esses atributos são incomunicáveis. Logo, se Jesus, a gente não pode dizer assim, Jesus era, melhor dizendo, Jesus era onisciente, onipresente e onipotente. Não, ele tinha onisciência, onipresença e onisciência. Vocês estão entendendo? No entanto, a gente diz tinha, mas nem é o melhor termo. Por quê? Porque tudo vinha de uma fonte. Eu vou dar um exemplo para você, para não tomar muito tempo. Quando Jesus ainda estava em vida, ele disse assim, ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém, da vinda dele, ninguém sabia. Aí, mas é porque estava em carne, tudo bem, vamos para Apocalipse. Apocalipse, quando começa o livro de Apocalipse, ele diz a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para revelar as coisas que em breve iriam acontecer. Então, era a revelação de Jesus que o Pai o havia dado, porque ele não tinha revelação em si. Tinha que vir de uma fonte. Então, vocês estão entendendo?
Então Deus não transmite a qualidade, então Deus não gerou um outro Deus. Deus gerou um ser que é capaz de receber as virtudes ou atributos do próprio Deus como um reflexo da sua glória. Paulo diz que ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, ele não é a pessoa de Deus, mas ele expressa exatamente a própria pessoa de Deus. Amém? Então ele é o resplendor da sua glória. Imagine assim, pega uma luz, você pega um espelho e a luz bate no espelho e você consegue direcionar, né? Através do espelho. Jesus tem essa capacidade de refletir os dons de Deus, o que Deus é, mas ele não é a fonte de tudo isso. Amém? Então, para a gente entender isso aqui direitinho, a gente tem que definir alguns conceitos. Por exemplo, o que é politeísmo? Politeísmo é toda ideia de que existe mais de um Deus. Isso é politeísmo, certo? E dentro do politeísmo existe o politeísmo dualista. O que é politeísmo dualista? Existem dois deuses. Então, se um é Deus e o outro é Deus também, cada um é Deus em si, é dualismo. Triteísmo, cada um é Deus em si, cada um tem os seus próprios atributos nele mesmo, é dele mesmo, a fonte de seus próprios atributos, certo? Existe o politeísmo, que a gente chama perdão, eu falei, isso é o binitarianista, tá? Binitarianista, eu falei dualista, não é isso? É binitarianista. Existe o politeísmo dualista, que é dois deuses, porém é um do mal contra o do bem, é uma luta cósmica. Tudo isso são politeísmo, amém? Dentre estes, existe o politeísmo triteísta. O politeísmo triteísta vai definir Deus dentro de três pessoas, que cada um é Deus em si, certo? Existe o politeísmo enoteísta, que diz: existe um Deus maior e um Deus menor, que é no caso do Salão dos Testemunhos de Jeová, né? A doutrina deles existe um Deus maior e um Deus menor. Isso é um enoteísmo. Se adora, admite-se vários deuses, mas adora um, que é o maior de todos. Certo? É o que acontece na Grécia Antiga, nos deuses do panteão dos deuses, né? Zeus, o maior de todos, e inferiormente tinha todos que eram simultaneamente iguais, certo? Isso é um enoteísmo, certo? Então existem várias maneiras. Deus nunca expressou, e nem Jesus expressou, que existem dois deuses. Jesus disse em São João 17,3: a vida eterna é essa, reconheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. Amém. Então, o reconhecimento, irmãos, está literalmente em reconhecer que o Pai é a única fonte, o único Deus em si mesmo, que não tem esse negócio de transmitir atributos que são incomunicáveis. Ele vai transmitir qualidades daqueles atributos, amém? Dentro de uma limitação. Por exemplo, Jesus é capaz de discernir segredo do coração das pessoas, tudo, é capaz. Eu não estou limitando Jesus, ele é capaz de tudo, mas a fonte de tudo isso está vindo do Pai dele. Vocês estão entendendo? Amém. Então, esse o sentido em que nós vamos observar as Escrituras, trabalhando em um contexto onde tudo vai se encaixando perfeitamente. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida até aí não, né? Vamos, a hora passa rápido. Eu vou tentar ser breve, tá, irmãos? Tem tanta coisa para falar aqui. Amém? Amém. Tem tanta coisa aqui para falar. Então, ninguém tem dúvida até aqui. Está tudo claro? Gerou uma dúvida? Está parecendo que está diminuindo Jesus ou que está exaltando demais? Está tudo ok aí? Amém. Não saia com compreensão, uma má compreensão. Não saia com uma má compreensão. Entenda que nós estamos aqui harmonizando a Bíblia. Amém. Certo? O que nós estamos falando, você não vai ver teólogo falar, você não vai ver trinitariano falar, você não vai ver unicista falar, você não vai ver ninguém falar. Você não vai ver. Isso aqui são buscas que a gente vai buscando mesmo, meditando, e vai meditando e não busca inventar nada. Por exemplo, eu estou citando muita coisa, mas poderia citar textos correlacionados, certo? O que eu quero dizer? Quando Jesus, agora nós temos que entender, irmãos, você lembra que um dia eu preguei sobre monarquia, anarquia, você lembra? Quando Jesus disse: a vida eterna é essa, conheça a ti só, por único Deus, e a Cristo que enviastes, a Bíblia está mostrando que Deus é a fonte de tudo, e Jesus, é o próprio João que cita, né, o relato de Jesus. João, ele sabia e reconhecia, e não exclui a divindade de Jesus. Por quê? Porque lá no capítulo 1 ele já começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém.
Agora, quando Jesus diz isso, ele está mostrando que há uma fonte, um que é na sua essência. Amém? O que é na sua essência. Você, por exemplo, se eu me tornar muito um rico ou milionário, as pessoas podem olhar para o meu filho na escola e vai dizer: rapaz, esse menino é rico. Você é rico. Vão dizer, vão, mas quem é rico mesmo sou eu, né? Ele tem a riqueza, ele tem uma vida rica mesmo, mas eu que sou o rico, entendeu? Ele tem a riqueza. Vocês estão entendendo até aí? Então, quando você coloca esse texto dentro do padrão monárquico, ou seja, admitindo que Deus é a fonte de tudo, que Jesus está junto, dentro, encaixado ali, amém, não há problema. Agora, quando você coloca no padrão que é trinitário, que diz que Deus é uma essência que é comum às três pessoas, que não há fonte, esse texto Jesus quebra no meio. Com esse texto Jesus está dizendo: isso aqui não está batendo. Paulo, o que ele diz também não está batendo. Por quê? Porque a fonte não pode ser a lei e as três pessoas. Imagina, se o pai recebe de algo igual Jesus, ele não é o próprio Deus. Quem é Deus é a essência. Desculpa até eu não ia tocar nesse assunto, existe uma trindade, irmãos, que surgiu ali no século 6, que vai dizer, no século 12 é mais forte, vai dizer assim, que existia uma mente para três pessoas. Uma mente para três pessoas. Ou seja, se é uma mente para três pessoas, não existe, de fato, três pessoas. Pode dizer que tem três corpos, mas três pessoas não. Vai cair no unicismo essa trindade, acaba caindo. Aí, o mesmo vai dizer que quando Jesus estava na terra, ele tinha duas mentes, a humana e a divina. Já bateu, quebrou de novo, porque assim, essas doutrinas são tão bagunçadas que as pessoas bagunçam tudo. Peraí, Jesus só tem uma mente, irmãos, é quem ele é. Independente de onde ele estiver, é uma mente. Porque se ele tem outra mente, ele tem um problema mental. Se ele tem duas mentes, é TDI o nome disso. Ele nunca teve isso aí, ele tem uma mente. Agora essa mente da eternidade a mente é o que você é. Você tem uma mentalidade, é o que você é. Amém? Agora nós como seres humanos, nós evoluímos. Você é criança, só tinha a sua mente de criança. Ela foi evoluindo, você não tem outra mente. Você tem uma mente evoluída segundo o que você era. Mas duas mentes você não tem. Vocês estão entendendo? Se nós não temos duas mentes, como é que Deus vai ter? Quer dizer que Deus não tem como Jesus vai ter. Então, existem muitas coisas que são ensinadas de maneira errada, certo? Então, Deus não gerou um Deus. Deus não gerou um Deus. Deus gerou um filho. Mas para ser filho tem que vir de algo do Pai. Ele veio do reflexo da própria razão. Razão, eu falo o termo razão porque o termo logo significa razão, desejo, algo nesse sentido. Então, Jesus é a expressão da razão, da vontade, do desejo de Deus. Ele é a própria expressão, irmãos. Por isso que Jesus tem todos os atributos nele, porque ele é a expressão da sua pessoa. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Eu não posso comparar com anjo, dizer, ele é Miguel. Não é Miguel. Ele era o arcanjo não sei o quê. Não era. Não era. Na cultura judaica ele era chamado de Metraton. Metraton era um ser maior do que tudo, né? Maior que qualquer outra coisa, mas não era o próprio pai, mas não se comparava com nenhum tipo de arcanjo. Os judeus, né, antes de classificar esses dois poderes do céu como heréticos, né, era o Metraton, que nós falamos que ele é o filho, amém? Provérbio 30, versículo 4 vai tratar acerca disso, certo? O Jesus terreno, eu acho que a gente não precisa falar muita coisa sobre, né? Ninguém está com dúvida não, né, sobre isso aí? Sobre se Deus gerou outro Deus? Nada não, né? Ou tem alguma dúvida? Se a gente for falar do conceito histórico, tá? Eu posso citar inúmeras pessoas que na história da igreja, 2 primeiros séculos, tá? Se você pegar depois, não vai ter só bagaceira, que cria como a gente crê. Olha, o que a gente crê é exatamente o que nos primeiros séculos se cria, irmãos. Não era, claro, a gente não está crendo porque outros creem, a gente crê porque a Bíblia ensina, amém? Mas eu estou querendo dizer que nossa fé está totalmente fundamentada nos primeiros pais da igreja. Agora, quando eu falo pais da igreja, é assim, irmãos, não entenda pais da igreja, porque eu acho errado também esse termo. Eu acho que vocês, talvez vão se familiarizando, mas eu não gosto desse termo. Porque pais da igreja, pais no sentido assim, existe aqueles que guardaram a doutrina dos apóstolos. Estes são os pais. Vocês estão entendendo? Os pais que ensinaram aos filhos, é esse o sentido, que mantiveram, certo? Então a doutrina apostólica ela foi guardada até o século II, você vai ver ela praticamente intacta em muitos aspectos.
Só que ela foi piorando, foi degradando. Pra você ter uma ideia, deixa eu só falar uma coisa, antes que eu esqueça. A gente aprendeu, e qualquer unicista, unitarista, qualquer pessoa que vai falar contra a Trindade, eles vão dizer assim: ah, essa doutrina da Trindade surgiu no Concílio de Nicéia. Não surgiu no Concílio de Nicéia. Eu vou dizer para você, no Concílio de Nicéia nem falaram nada de Trindade. Não tem palavra Trindade. Quem já está lá, o concílio, está lá o que desenvolveram. Se quer lá falar alguma coisa de Trindade. Por exemplo, eu creio 98% do que está lá, escrito no concílio. Eu creio 98%. Só o último texto, a última estrofe, que eu não aceito. Mas eu acredito praticamente tudo. Por quê? Porque eles não eram trinitarianos, eles não estavam defendendo uma trindade, eles estavam defendendo esse padrão que nós estamos trazendo, que Deus é a fonte de tudo. Se você pega o outro concílio, que houve três homens, que chamados os pais da Capadócia, esses homens foram os que criaram a trindade, os pais da Capadócia, Gregório de Nissa, Basílio, que é chamado Basílio Grande, que dizem ser um homem de maior destaque, diz que só se comparou com Pedro, e Gregório de Nazianzo. Esses três foram os que desenvolveram o conceito de trindade, foi esses três. Que inclusive, por exemplo, bateram forte em um grande homem da época chamado Agostinho, que até hoje é referenciado aí por tanta gente, católicos e protestantes, e eles batiam contra Agostinho, porque Agostinho não dizia que o Espírito Santo, não falava assim abertamente que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, e eles três formularam a doutrina. A primeira vez que o Espírito Santo entra com uma terceira pessoa, vai ser lá para frente. Porém, estes três é que fizeram com que houvesse o segundo concílio, que depois de Nicéia, poucos anos depois, porque eles queriam colocar o Espírito Santo como uma terceira pessoa. Porém, no concílio de Tronto, que é o de 381, também não tem nada sobre Trindade lá. Nem o Espírito Santo aparece como uma terceira pessoa, mas eles tentaram fazer, mas não aprovou. Por quê? Porque na igreja da época não cria nessas coisas. Não cria, como é dito aí que cria, não cria nessas coisas. Aí, eu quero que você entenda, a igreja se reunia para dizer assim, olha, como nós vamos crer? Ela se reunia, era um bom princípio, vocês estão entendendo? Não tinha essa corrupção como a gente veio falar, no Concílio de Nicéia teve algumas coisas, teve, mas não era essa bagaceira não. Agora, em um credo, eu quero que você entenda, irmãos, nós estamos falando agora do século V, em um credo chamado credo atanasiano, que foi, aqui sim nós temos a Trindade. Agora eu quero que você entenda, o que foi feito para trás. A igreja se reunia, 318 bispos no Concílio de Nicéia, 400 e pouco dos de Tronto, eles se reuniam e falavam, olha, não dá para acreditar nisso. O outro falava, não dá. Então assim, o que todos acreditavam, eles ficavam em concílio. Se a igreja, a maioria, não cresce naquilo, eles não botavam, amém? Como confissão de fé universal. No concílio de Atanásio, é mais ou menos assim. Deixa eu fechar isso aqui. Alguém chega com uma carta, é literalmente assim, irmãos. Alguém chega, isso aqui você não vai ver ninguém falar na internet, ninguém vai falar. Só quem estuda, não vai falar. Alguém chegou assim, eu estou com uma cartinha aqui, uma carta. De quem é essa carta? Essa carta é de Atanásio, mas Atanásio morreu no ano 373, rapaz. Nós estamos no 500, eu estou falando aqui na nossa linguagem, tá bom? Morreu... não, essa carta aqui estava guardada aqui, eu não sei, tem poucos anos guardada aqui, mas olha o que ele ensina. Seja cidadão católico, todo aquele que professa Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus, e um só Deus em três pessoas, e três pessoas em um só Deus. Aí ele começa a definir aí sim nós temos a definição e o conceito da Trindade. Veio de quê? Um concílio, vamos fazer como no passado, vamos ter um concílio, vamos ver. Não, foi alguém, aí a igreja católica romana já era uma igreja estabelecida, já havia um sistema político e hierárquico por trás, onde havia um monopólio, havia um estado político por trás de tudo aquilo. Aí alguém chega, um bispo chega e diz, olha, estou com a carta de Atanásio, nós temos que crer nisso. E ele começa a enviar a carta para as igrejas, e tinha que aceitar, e quem não aceitasse era classificado como herege, e deveria ser, posteriormente, foi torturado, morto, e por aí vai. Então a Trindade só surgiu assim, não foi que a igreja se reuniu, que a igreja se perverteu de uma maneira universal, não. Foi na imposição mesmo, literal, com a carta aqui até hoje. Você pode pegar, olha, Robson, eu esqueci o sobrenome do historiador, vai falar isso. O que eu estou falando
são argumentos, não é que eu estou criando na minha cabeça, não. Eu posso trazer qualquer tipo de argumento profundo, qualquer tipo de referências históricas, de fato. Não é aquela historinha que a gente fica. Eu nem gosto disso. Para mim, história é história. Ou não é. Esse negócio de ficar conversando demais, eu não gosto, não. O que é, o que é. E você vai comprovar. Aí, essa cartinha que hoje está por aí, que você vai ver o credo atanasiano, é pseudo, porque disseram que é de Atanásio, estava com mais de 100 anos que ele tinha morrido. Mais de 100. Para ele ter escrito, 116 anos depois da morte que aparece a carta. Mas para ele ter escrito, ele tinha que ter escrito antes da morte dele. Ou seja, vou botar pelo menos uns 120 anos aí de diferença. 120 anos, para uma carta aparecer. Irmãos, para eu acreditar que uma carta, né, que não era com esses papel aqui, vai durar 120 anos e que está bonitinho, e eu vou dizer outra coisa para você. No século VI essa carta foi alterada, no século VII a carta foi alterada, no século VIII ela foi concluída. A doutrina da Trindade é uma doutrina oficial do século VIII, doa quem doer, ela foi realmente formada nessa cartinha que está bonitinha. Então, olha, eu creio nesse credo aqui, pseudo, é uma carta que ninguém sabe da origem, ninguém sabe quem escreveu, ninguém sabe de nada e ainda foi alterada até o século VIII. Isso é comprovado historicamente. Então é nisso que as pessoas creem, uma doutrina que surgiu tardiamente e que as pessoas estavam defendendo algo que não existia. Portanto, quando você vê, pode ser da mensagem ou da denominação, dizer, no credo de Nicéia desenvolver a Trindade, lá não tinha nada de Trindade. A única discussão que tinha era sobre o âmbito de Atanásio, que acreditava que Jesus tinha uma derivação da substância, né, e que eles estavam trabalhando, peraí, Jesus tem a substância do Pai ou é uma menor, como é que é? Era essa discussão só foi essa. É um termo grego chamado homósios e homozoios, tinha só um iota, um i de diferença, que classificava as duas separações, se Jesus tinha uma substância menorzinha ou se ele era da substância do Pai, e não uma outra substância igual, né, para ser duas divindades. Nunca foi trabalhado também isso. O Espírito Santo nunca apresentou-se como... Outro grande problema, desculpa, eu até saí daqui do tema, mas outro grande problema, você sabia que, por exemplo, que a palavra pessoa não significava pessoa até o século IV? A palavra pessoa só significa pessoa a partir do século V. O que nós conhecemos por pessoa. Só ali. Eu vou dar um exemplo para você. Praxas, origem não, Praxas, tem outro agora que eu tento lembrar que fugiu da mente, e Sabélio, por exemplo, eles não usam o termo pessoa para dizer assim, olha, existe 3 ofícios de uma única pessoa. Eles nunca falaram termo pessoa, porque nem sequer cabia. Você sabe quem falou o termo pessoa a primeira vez? Foi Tertuliano. Tertuliano, o pai da Trindade, entre aspas, né? Ele ele fala a palavra. Por quê? Porque pessoa, na época, vinha da palavra persona, que significava máscara, de alguém que usa máscara. Então ele falava assim, Deus tem 3 máscaras. Ou seja, a doutrina de Sabélio, que é acusada de 3 máscaras, na verdade ela nasce com Tertuliano, porque Praxas não fala das máscaras, mas Sabélio, por usar o termo pessoa, também cabe em máscara, acusa-se Sabélio, mas não acusa Tertuliano, que é trinitário. Você vê que o povo que estuda história é todo tonto, irmãos. Quero contar uma história toda tonta. E aí, o próprio Tertuliano vai tratar, e não vai dizer que Deus é um ser triplo, uma essência comum às 3. Não, ele não vai tratar acerca disso. Ele vai tratar o padrão que nós cremos, que existe uma essência, é o próprio Pai, ele é a raiz de tudo, né? Ele é a raiz de tudo, e o Tertuliano vai tratar algo muito semelhante, não exatamente como, muito semelhante, porque Tertuliano que até em coisas que nós não cremos, mais fraca para nós, e mais fraca ainda para a Trindade. Por exemplo, ele falava que Jesus é uma porção derivada da substância do Pai. Nem a Trindade crê, e nem só Ário que cria, mas ele não usa essa frase para dizer assim, olha, Tertuliano cria como Ário. Por quê? Porque segundo eles era o Pai da Trindade. Então Tertuliano não acreditava que o Filho tinha a mesma substância, ou seja, era tão Deus quanto o Pai é Deus. Ele não acreditava nisso. Para nós, Jesus não é uma divindade menor. A pessoa de Jesus é menor, mas a divindade, se só tem uma glória que Jesus está exercendo, né, como eu falei, a virtude é do próprio Pai. Jesus disse, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. É o Pai fazendo. Ele disse, as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, é o Pai que faz em mim as obras. Eu não posso dizer outra coisa, irmãos.
Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, a Bíblia chega e diz assim: Deus, este fez sinais e maravilhas, porque Deus era com Deus por meio dele fez sinais e maravilhas, porque Deus era com ele. Amém. Deus é que fez todos os sinais e maravilhas. Está escrito, a fonte, o quadro é esse. Agora quem, não, mas está diminuindo Jesus. Meu irmão, é a palavra de Deus. Agora, no estado eterno, quando sai ali, Jesus tem uma grandeza muito maior do que essa. No entanto, o Pai ainda continua sendo a fonte. Não tem negócio de cada um é Deus em si. Não existe isso. E esse negócio que o Pai é o mesmo Filho, não existe isso. Não existe isso. O que existe é um padrão bem estabelecido. Eu vou já encerrar, tá, irmãos? Eu acabei nem entrando no assunto. Então, o que existe é um padrão bem estabelecido, muito bem estabelecido na Bíblia. Não há, irmãos, quando você estuda de maneira coerente, sincera, você não se engana mais não. Por exemplo, você pegou já essa linha, acabou. Você vai olhar, rapaz, agora tudo está se encaixando. É diferente quando nós éramos unicistas e olhava a Bíblia e falava Jesus orando ao Pai. Mas como assim? Jesus orando ao Pai é a parte humana falando com a divina. Mas a humana não é do mesmo ser do divino? Como é que é isso? A parte humana falando com a divina, se o humano é o mesmo ser divino, só que só a parte dele que não faz nem sentido, né? Mas, graças a Deus que Deus nos deu um entendimento. Amém? Então, o Pai é a fonte de tudo. Quando ele gera um filho, esse filho já sai. É assim, Deus gerou um filho. No ato da geração, o filho já sai criando tudo. Haja. Porque o filho é a expressão da vontade de Deus. E quando Jesus disse haja, aquilo é como uma virtude que sai do Pai emanando e criando, dando vida, dando origem a tudo que existe. Tudo. É esse o quadro. O quadro da perfeição divina. Eu não vejo nada. Agora, quando Paulo diz que Deus, escute bem, aí Deus era tudo, não foi isso que eu disse no começo? Eu vou encerrar nisso aqui. Deus sempre foi tudo. Agora, para mim a maior grandeza está aqui, no que Paulo disse. Irmãos, Paulo deixou pistas. Paulo disse assim, tem coisas que não é lícito eu contar. Não disse ou não disse? Eu vi coisas que eu não posso contar para vocês. Irmão, mas Paulo deixou coisas assim que se você pega, se você entende, quando Paulo vai dizendo assim que Deus é o reino tal, e que ele entregará o reino ao Pai, e ele será tudo em todos. Você sabe o que vai acontecer depois do milênio? Nós vamos morar em Deus, irmãos, no próprio Deus. Ele vai, se o Pai era tudo tem que estar contido nele de novo, e aí nós vamos estar nele de novo, entendeu? Assim como Jesus é o único que habita na luz, nós vamos estar em Deus. Agora não me explique como, porque está além da capacidade. É o que Paulo disse, o homem nunca imaginou, o homem nunca sonhou, é aquilo que Deus tem reservado. É muito maior que o reino milenar, é muito maior do que essas coisas. Está em Deus, está na presença, irmãos. Isso aqui alegra minha alma, sinceramente. Eu fico feliz com essas coisas, feliz. Isso é profundo. Só que leia o que Paulo diz, você vê assim, meu Deus, e ele será tudo em todos. Acabou, não sobra mais nada de nós. Ele é tudo em nós, ele é tudo em tudo. Se no princípio ele era tudo e as coisas veio ser criadas, tudo se desfará. Paulo, olha, tudo se desfará, vai sobrar só aqueles que venceram. Aí Jesus disse que, está lá em Apocalipse, nós teremos o corpo de Cristo, não está? Nós seremos como Jesus, está lá escrito. Nós seremos como ele, irmão. Deus não vai nos elevar a um nível que não vai ter esse negócio de maior, menor. Não, Deus vai, sabe, é Deus. Está em Deus, irmãos. Eu não consigo nem contemplar. Deus, como eu disse, Deus é transcendente. Deus transcende o conceito. Como assim, pastor? Eu não sei. Mas pastor, eu não sei de nada, irmão. Eu quero estar lá só. Eu só quero estar lá. Eu estando lá, a coisa é diferente. Então, irmãos, prova, pastor, prova, luta, irmão. Quando a gente conhece eu amo esse tipo de assunto, porque quando eu olho a grandeza de Deus, eu digo, rapaz, o que é esse negócio? Se lá em Apocalipse Jesus disse que ele enxugará dos nossos olhos toda dor, toda lágrima, não é isso? E dirá que não haverá mais dor, nem pranto, nem ranger de dente, que as coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez novo. Se no reino milenial a coisa está boa, irmãos, imagine pós isso. Imagine pós isso. Amém? Então vamos encerrar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu és grande, é poderoso, tu és bendito, tu és eterno, tu és rei, tu és santo, tu és fiel, Pai. Ajuda-nos a estar em tua presença, ajuda-nos, Deus,
a andar nos teus retos estatutos. Leve-nos para casa onde andar sempre em tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém.